Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor digitem *1 ou mandem via chat. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, do Bank of America. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Fred, como devemos pensar sobre a VIP Commerce? É simplesmente uma cesta mais completa de alta frequência e baixa monetização ou há algo mais rico nisso? E como você pensa sobre a competitividade de longo prazo desses vendedores, dada a aceleração de consolidação no setor de supermercado e atacarejo? Bom, Bob, como combinei aqui, eu vou distribuir as perguntas aqui para a Direx, para que eles possam também, as novas estruturas aí, tá respondendo. Aí, se faltar alguma coisa, eu complemento. Edu, quer responder essa pergunta do Bob? Vamos sim. Oi, Bob, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Falando um pouco sobre a VIP Commerce, acho que ela traz para a gente um componente que falta, né, na nossa estratégia de mercado, que é acesso àqueles produtos perecíveis, né? Ela é a ferramenta que vai possibilitar com que a gente tenha esse estoque que estão nas milhares de lojas de mercado espalhados pelos rincões do Brasil e que consigam chegar na casa dos clientes muito rápido, aumentando assim a frequência, aumentando assim, amplificando os benefícios que a gente já vê da estratégia de mercado que a gente tem dentro do nosso negócio. Ela é totalmente complementar. Em relação à questão de competitividade, de consolidação, assim, são cenários de mercado, né? O Brasil é muito grande, ele sempre tem componentes regionais importantes. A gente tem normalmente consolidações em centros mais urbanos, mas o que a gente entende é que a gente, seja com a nossa estratégia 1P ou com essa estratégia 3P, a gente vai estar apto a estar conectados a grandes mercados, a pequenos mercados e com a nossa própria operação de 1P. Tá? Então, acredito que a gente tenha, com esse setup que a gente fez, possibilidades de ter uma presença bastante relevante no mercado. E como você está pensando sobre o VIP Commerce a partir de uma perspectiva de dados? Dados Acho que, assim, do que a gente está captando? Sim, isso. Acho que, assim, o foco original é de fato a gente, né, ampliar a digitalização do e-commerce na categoria de mercados, tá? Se amanhã tiver alguma oportunidade em relação à monetização de dados, isso não é o foco agora da companhia. O foco agora é essa categoria, ela é chave, ela traz frequência, ela traz mais usuários, né, para o nosso super app. Então a gente está muito focado em fazer com que essa penetração dessa categoria, que hoje está 1%, né, do total de varejo, cresça, né? A gente não consegue fazer isso só com P. A gente precisa, né, de crescer com ajuda e ajudando os outros. A gente está focando, né, como o Edu falou, em todo tipo de todo tamanho, né, de mercado, mas temos um foco muito grande, especialmente em pequeno e médio. Sem dúvida, Fred. Edu, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Thiago Macruz, do Itaú. Pessoal, boa tarde. Minha pergunta é um pouco mais conceitual. A gente, quando olha para a Ásia, a gente tem visto players de altíssima frequência tendo bastante sucesso entrando em novas categorias, né? Então, um exemplo disso é Meituan e Ctrip na China. E aí, quando eu olho para a experiência brasileira, ainda sinto o brasileiro muito mais predisposto a lidar com o mundo multi-apps. Queria pegar a tua opinião sobre isso, Fred. Você acha que isso é uma questão de maturidade, que com o passar do tempo as coisas devem mudar na direção do que acontece da Ásia? Ou será que o Brasil tem uma questão cultural um pouco diferente? Como é que a gente leva isso em consideração, tendo em vista o sucesso que vocês têm conseguido em atrair tráfego, recorrência, com os M&As que vocês fizeram recentemente, foi algo que foi bastante impressionante. Como é que você pensa isso para frente? Acho que essa é a minha pergunta, pessoal. Thiago, acho que as coisas assim, elas não caem do céu, né? Acho que o que aconteceu na China é um produto de uma execução extremamente competente, de uma visão mais horizontal do que category killer,
dos empreendedores chineses, o Pony Ma e o Jack Ma, né? E os seus times, né? Eles olharam uma oportunidade de, olha, eu já sou dominante em mensageria, já sou dominante em varejo, o mercado da China é gigante, eu vou crescer lateralmente. Aí eu vou fazer isso explorando as capacidades e conexões que o universo digital proporciona, que o universo físico não proporciona. O universo digital, ele proporciona mais lateralidade. É mais fácil você... as fronteiras são menos pré-definidas, né? Então, eu acho que aqui no Brasil é uma questão de visão, de alguém querer, né? A gente acha que tem capacidade, competência para fazer, e eu acho que é para o usuário mais fácil, né? Ter uma conta só, um login só e fazer as interações desse processo. Vejo, né, mesmo no Brasil, algumas empresas, né, se lateralizando, né? Eu não vou citar aqui empresas do mercado, mas já tem alguns exemplos bem-sucedidos no Brasil de empresas que estavam numa categoria e começaram a entrar em outra que não era a sua original, com certo sucesso até dentro do universo do app, né? Apps de entregas que estão fazendo alimentos, que estão vendendo supermercado, app de fintech que está fazendo varejo. Então, essas expansões laterais no Brasil já estão acontecendo. Eu acho assim, você tem uma opção, ser um category killer, expandir internacionalmente, ou ser um category killer e expandir lateralmente. A opção do Magalu a gente conhece o Brasil, a gente tem a nossa missão aqui em digitalizar esse país, a gente tem uma marca poderosa aqui. Nesse universo digital é possível fazer essa expansão lateral, nós estamos optando por expandir lateralmente, não internacionalmente. Então, é uma opção China-like. Não sei se a gente vai ser bem-sucedido, espero que sim. A gente foi bem-sucedido na multicanalidade, queremos muito ser bem-sucedido nessa estratégia de ecossistema aqui, vamos trabalhar muito duro para isso, tem muita gente muito competente da área de negócio do Labs trabalhando nisso daí, nós estamos adicionando muitos ativos interessantes que, conectados, eu tenho certeza que a somatória vai ser maior do que o valor deles individualmente. Tá super claro, Fred. Obrigado pelas respostas e parabéns aí pelo tempo. A nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Acho que, Fred, você já tocou num ponto importante da evolução do papel da loja. Como você se enxerga essa loja do futuro em termos de operacionais, por um lado, deve ter o mesmo tamanho da loja atual, ou precisa ser maior, precisa ser menor para ser tocado de forma eficiente, com retornos comparáveis? E do ponto de vista financeiro, a gente deveria imaginar que alguma coisa muda no futuro, como talvez sendo mais um ponto de serviço, de apoio, trazendo mercadoria de terceiros. Então, eu queria enxergar isso. Sei que não vai ter respostas para tudo, mas queria talvez entender como que vocês enxergam essa visão e talvez citar alguns exemplos onde você já tem visto no mundo essa transformação acontecer e quais inspirações vocês tiram daí. E aí, a segunda pergunta, se permitir, se vocês forem separar o GMV trazido neste primeiro TRI através das aquisições do GMV da operação orgânica, como ficaria a contribuição das aquisições? Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, como você cita lá os números anualizados, mas obviamente imagino que tem uma curva crescente ao longo do ano ainda. Então, talvez, não sei se efetivamente o primeiro TRI a gente poderia dividir isso de forma linear ou não. Obrigada. Bom, Irma, eu vou primeiro, né, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vou passar a sua pergunta para o Fabrício, tá? Só dando uma introdução aqui, a primeira parte, né? Que a gente, de fato, né, é uma operação que quase tudo que a gente conquistou até agora foi em função de uma estratégia assertiva de multicanalidade, num contexto de estoque próprio, né, de 1P. E a gente tem uma visão e a gente tem uma convicção que a gente consegue transferir boa parte desse diferencial para o marketplace. Então, ser um marketplace multicanal, né? Um ecossistema digital multicanal, que a gente está gostando de falar.
E o projeto, né, da nova loja, ele está muito contextualizado dentro dessa estratégia, né, da loja ser não só um player ativo, protagonista do nosso ecossistema. Então, eu vou falar para o Fabrício descrever aí um pouquinho sobre essa nova loja, o que a gente está querendo fazer, que tipo de novos serviços a loja pode ter. E depois eu volto para falar da sua segunda parte da pergunta. Bom dia, Irma. Obrigado pela pergunta. Bom, vou tentar responder todo no contexto mais amplo de tudo que você perguntou, né? Sobre o tamanho da loja, vai permanecer o mesmo que é hoje. A gente não vai ter que aumentar a área da loja, não, tá? A gente vai aumentar um pouco a parte de back-office para poder suportar essa parte de novas categorias e de 3P, né? Então, a gente já organizou, a gente fez um trabalho muito grande de otimização de espaço no depósito da loja. A gente revisou operacionalmente, muda bastante para a loja, principalmente no back-office. Então, a gente revisou todos os processos do nosso líder de estoque, a gente incrementou mais ainda as ferramentas digitais deles. A gente está implementando, de fato, um sistema como se fosse um mini WMS para a loja, para ela ter um sistema de armazenagem mais inteligente ainda do que já é hoje, para poder aumentar, porque nós vamos praticamente dobrar o número de SKUs que a gente tem na loja, né? Então, a gente deve experimentar algumas novas categorias em loja, com alguns produtos killers, né? Para ter alguma venda de impulso e recorrência. E, com certeza, a loja passa a ser um centro de serviço grande para o nosso consumidor e principalmente para o nosso seller. Um apoio grande para o seller. A gente está preparando a loja para o seller dropar os produtos deles lá, como se fosse uma agência de correio, a agência Magalu. Então, a gente vai poder coletar o produto, o seller vai poder levar o produto na loja. E a gente tem a loja fazendo hunting e farming de sellers locais, que é o modelo que a gente acredita, né? A gente acredita que tendo seller local, em grande escala, a gente consegue oferecer um sortimento bastante interessante para aquela localidade, com uma entrega rápida e barata. Então, são 3 grandes pilares que a gente está trabalhando na loja, que é a pilar de categoria, o pilar de logística e o pilar de motor do 3P. Acho que, em linhas gerais, é isso que seria a loja do futuro. E sobre a segunda parte, Irma, a gente não abre nenhuma informação que não está no material publicado. Então, não temos como passar essa informação para você, infelizmente. Entendi. Obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Olá, bom dia, Fred, Fabrício e Beto. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelo Triforte. Eu queria explorar um pouquinho a evolução do Magalu as a Service, né? A gente tem a GFL, SyncLog, LogB, agora o Wikifome e toda essa questão de fazer farming, alavancando no gerente da loja, para você estar com o estoque do seller bem próximo do cliente, né? Então, eu queria entender hoje de vocês como é que está o nível de integração de todas as operações, né? O Fabrício comentou um pouquinho dessas evoluções no modelo de loja, mas eu queria entender essa parte de last mile, como é que vocês estão trabalhando ela, né? Porque me parece que vocês estão montando aqui meio que um ecossistema também para o entregador, né? Se você for olhar, ele vai ter trabalho o dia inteiro. Então, eu queria entender como é que vocês estão evoluindo nessa frente e aí até pensar um pouco na integração com a fintech de vocês, né? Se vocês estão pensando em colocar um ERP talvez um pouquinho mais sofisticado para ajudar a digitalização desse varejista pequeno, ou seja, deixar de ser só uma solução financeira básica, mas um full solution, né? Então, voltando aí no Magalu as a Service. Obrigado. Oi, Joseph. Boa tarde, muito obrigado pela pergunta. Sobre Magalu as a Service, eu vou chamar o Fatala aqui para falar, para ele dar uma visão geral assim sobre como que a gente está pensando na arquitetura, né, e dessas conexões e, enfim, a ativação aí dessas potenciais interações das companhias. Fatala? Obrigado, Fred. Obrigado pela pergunta, Josu. Falando da parte da integração do que você falou, primeiro da plataforma logística, a gente já fez a integração, falando da parte sistêmica, com a aquisição que a gente fez
da SyncLog, a gente tem os sistemas da SyncLog já integrados a GFR e LogB, então todos os nossos hubs funcionam agora com o mesmo sistema. Isso dá para a gente um maior nível de gestão e principalmente parte da flexibilidade de expansão desses hubs e tudo acontecendo com a mesma plataforma. Com essa expansão da parte do Last Mile, também vai permitir conexões para que a gente faça o que a gente está chamando de entrega local, que é ajudar aquele seller pequeno do parceiro Magalu a ter um serviço de entrega rápida para ele dos itens que vão sair da loja dele. Então, nessa parte logística, a gente já avançou bem e agora o Fabrício e Décio com o time estão crescendo muito rápido a parte do número de hubs. Falando da segunda parte de serviços financeiros e da possibilidade de ERP, são dois caminhos, né? Então, o que você falou do desenvolvimento de um ERP com funcionalidades mais básicas daquilo que possa atender esse seller na gestão dele, e também uma parte de integração com ERPs que já existem de mercado, que a gente vai fazer conexões com eles, para que a gente não tenha simplesmente que faz sentido a parte da solução inteira, né? Mas também alguns níveis um pouco mais avançados que tem algumas pequenas soluções de ERP que a gente pode se conectar a elas. Então a ideia é a gente fazer isso. E sobre a parte de serviços financeiros que a gente pode entregar para o seller, eu queria chamar o Robson, que está no call, para falar um pouquinho para você. Bom, boa tarde. Obrigado, Joseph, pela pergunta. Essa é uma pergunta interessante, porque dentro de casa nós já temos hoje, né, a plataforma do parceiro Magalu e o próprio estoque, que é um ponto de venda que já tem uma solução bastante avançada. Então, como o Fred disse, esse ano a Fintech tem um trabalho de ter um protagonismo muito grande, que é, de fato, servir como infraestrutura para todas essas soluções que nós temos dentro de casa. Então, hoje, nós já temos a nossa subadquirência, construímos uma camada bem extensa aqui de serviços de conexão, e com a aquisição da Hub Fintech, que foi feita no ano passado e que passou aí pelo CAD recentemente, nós teremos uma plataforma de serviços financeiros completa, desde conta, cartão e outros serviços financeiros totalmente integrado, não só a ferramenta que nós já temos, mas como as próprias ferramentas que existem dentro de casa. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz, do BTG. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Pegando o gancho, né, do que o Robson comentou um pouco, né, sobre as iniciativas dentro da Fintech, e falando um pouquinho de monetização também, Fred, se vocês podiam comentar um pouco como você imagina que a recorrência desse usuário ela deveria subir conforme ele use mais o cartão, entenda o cartão, né, como uma forma também de fidelização desse usuário dentro da sua plataforma. E aí uma segunda pergunta, né, indo para o marketplace e para o e-commerce, como é que a gente pode esperar o perfil de crescimento desse GMV ao longo dos próximos tris, Fred, entre 1P e 3P? Eu entendo que tem algumas categorias, né, que são mais estratégicas ali dentro do 1P. Como é que a gente poderia esperar esse mix olhando para frente? Obrigado. Luiz, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Tudo bem. Com relação à frequência, né, o cartão, um novo cartão, ele é um componente, né, que pode nos ajudar a aumentar a frequência, mas a base é muito pequena ainda, são 100 mil cartões que a gente fez em 3 semanas, número expressivo para tão pouco tempo, mas enfim, são 30 milhões de usuários no app, ainda ele não vai conseguir mexer significativamente em ampliação de frequência. A gente precisa, nesse momento, vender bastante cartão. Então, tem muitos clientes dos 30 milhões que usam o app, ou até dos que não usam o app, para comprar cartão, para fazer o cartão do Magalu, ou abrir a conta, né, para ampliar a frequência. Acho que eles têm um componente importante ainda, mas a base é pequena. E acho que hoje, se eu pensar em frequência, acho que o papel aí de adicionar SKUs, né, via sellers,
e principalmente a categoria e esses serviços que a gente falou, que é mercado e food delivery, eles vão, no curto prazo, impactar mais a nossa frequência do que necessariamente a fintech. A fintech ela tem outros objetivos, como, por exemplo, monetizar, né, e aumentar a fidelidade, e aumentar, né, recorrência, mas para a frequência no curto prazo, acho que não vai fazer a grande diferença, tá? E sobre o segundo item que você falou mesmo, o que é, Luiz? Desculpa, esqueci. Se você pudesse comentar, Fred, sobre como é que você vê esse breakdown do crescimento do GMV, né, dentro do e-commerce ao longo dos próximos trimestres, né? Se você está vendo ainda um 1P, né, com uma relevância tão grande, né, como a gente viu ao longo dos últimos trimestres, se você já está vendo, né, o 3P voltando a ser talvez a plataforma mais relevante como a gente via pré-pandemia. Então, se você pudesse comentar um pouquinho desse perfil. Olha, assim, é difícil, né, prever, né? Acho que ninguém previa o boom do 1P, né? O 1P tá crescendo exponencialmente e muito em função aí assim, enfim, do interesse pelas categorias, que a gente é forte em 1P, e agora são várias, né? Porque com Netshoes, Atine, época cosméticos, não só bens duráveis, mas a gente tem várias categorias que a gente tem uma presença de liderança, né, no e-commerce brasileiro, categorias ainda pouco penetradas, então ainda vejo muito espaço para crescer no 1P. Eu vejo de uma maneira pragmática, como eu falei no começo, Luiz, assim, a gente cresceu o e-commerce não em detrimento de loja física, e eu não quero crescer o 3P em detrimento do 1P. Então, a gente não tem esse rush para crescer o 3P indiscriminadamente, tá? Ele tem que crescer cumprindo um papel, tendo rentabilidade, fazendo sentido o crescimento. Nós temos uma vantagem, a gente tem um 1P rentável, um 1P sustentável, que está crescendo e gerando caixa. Então, eu não tenho um desespero para ir para o 3P. A gente tem que fazer isso dentro do ritmo que faça sentido, né? Hoje, o nosso 1P tem um prazo de entrega imbatível, então ele vai continuar a ganhar share no mercado, ninguém opera 1P tão bem quanto a gente. Então, isso vai continuar a acontecer, nós vamos continuar a crescer, porque o consumidor vai continuar a comprar, e porque, como o nível de serviço do 1P é muito bom, a gente vai continuar a ganhar share. Então, eu vejo que ele vai continuar muito expressivo por muito trimestre. O 3P ele vai crescer também, por quê? Porque a base de comparação, né, não do ano passado, porque a base de comparação do ano passado é alta para o 1P, para o 3P, para todo mundo, menos para a loja física no segundo tri. Mas a base de comparação dos próximos 3 trimestres é muito alta para o e-commerce em geral, tá? Mas se você olhar sobre, né, a perspectiva e a oportunidade futura, tem uma oportunidade de estar crescendo muito, proporcionalmente mais o 3P. Mas nós vamos fazer isso dentro da racionalidade, dentro de um contexto de LTV sobre CAC, dentro de um universo de racionalidade, não do desespero para mostrar aquilo que o investidor quer ouvir. Tá? Então, eu não consigo precisar agora, a longo prazo, tá? O 3P ele vai crescer mais do que 1P, mas no curtíssimo prazo não tenho certeza. Isso vai acontecer dependendo aí do interesse do consumidor, das características de mercado, né? Nós vamos fazer isso de uma maneira muito correta e antecipada. Enfim, no longo prazo vai crescer bem mais. A gente está fazendo muito investimento na plataforma, está fazendo muito seller, não tem como não crescer mais. E eu acho que tem um trigger importante. A gente vai precisar ainda de um tempo para fazer o 3P entregar em um dia e uma hora. Isso aí depende ainda, temos que trabalhar alguns trimestres ou talvez até alguns anos. Então, isso, alguns trimestres para um dia, 2 dias, alguns anos para uma hora. Então, tem um trabalho muito grande aí para ter o nível de serviço do 3P no 1P, e aí nós vamos chegar lá, mas ele não é no curtíssimo prazo. Tem muita coisa muito estrutural a ser feita, e isso, nós estamos focados nisso, colocando bastante tempo, energia e dedicação. Mas acho que a mensagem mais importante para mim aqui, Luiz, nós não vamos fazer isso irracionalmente, tá? Só porque soa bonito. Nós vamos fazer isso desde que tenha um sentido, né, de longo prazo e que gere valor ao acionista. Super claro, Fred. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta será em inglês, do Sr. Ravi Jain, do HSBC.
Hi, thank you so much, Fred. My question is on Magalu as a service. As you see this year and maybe next year, what are going to be the focus for monetization within Magalu as a service, apart from selling the products on your marketplace? What else are you focused on in terms of monetization, and how should we expect that to kind of grow for your income statement? Thank you so much. Ravi, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Ravi, a gente, assim, o Magalu as a Service, ele cumpre um papel de digitalizar o seller, né? De pegar um cara que é analógico e transformar ele no digital. A gente quer até, em muitos casos, cobrar um valor para isso, mas a ideia aqui não é que esse seja um número muito relevante do nosso P&L, né? A gente acha que a capacidade de monetizar o nosso ecossistema com a fintech, com ads, é muito maior do que a capacidade de monetizar com subscription-based SaaS, né? Então, a gente não está olhando muito isso. A gente quer pagar, porque acho que gerar receita é bom para ter um revenue stream aí para pagar novos devs, novos investimentos, mas a gente não quer ganhar muito dinheiro aqui. A gente quer... Ele tem um objetivo de inclusão, de pegar o cara analógico e se digitalizar. Eu não posso cobrar muito aqui. Se a gente quiser ter margens muito altas, a gente não vai conseguir ser inclusivo, né? Então, a ideia aqui é mais habilitar mais sellers para estar no ecossistema. De novo, são 5.600.000 varejistas, só 100.000 vendem online. Então, a gente pode trazer mais CNPJ aqui para o ecossistema. E o Magalu as a Service vai cumprir uma tabela, cobra uma receita para também não dar de graça, porque o cara valoriza. Mas não vai ser relevante para o nosso P&L, não é a nossa estratégia aqui. Very clear. Thank you so much, Fred. A nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela Enger, da XP Investimento. Bom dia, quase boa tarde, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação a essa recente mudança da política comercial da B2W, com uma abordagem mais agressiva em relação ao frete grátis, bem em linha com o que a Meli faz, né? E aí, olhando para vocês ainda estão com uma política mais restrita, né, de frete grátis, limitada mais ao uso do app, mas você, Fred, tem sido bastante vocal, que acredita muito que, no limite, você gostaria de dar frete grátis para tudo, né, desde que seja viável. Então, minha pergunta é entender se vocês estão considerando rever essa estratégia de vocês em relação a frete grátis, dado o ambiente competitivo. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, ainda nesse ponto de competição, um pouco até que um follow-up na questão dos players internacionais, mas com um viés diferente, né? A gente tem visto um aumento de interesse de Alibaba, Shopee, Amazon no país, né? Alguns investimentos, abertura de CD, melhora em termos de frete. E eu queria saber se você vê esses players de cross-border, principalmente Alibaba e Shopee, como um risco. E aí, não pensando na operação cross-border, mas sim no movimento deles de virem aqui para o marketplace local, né? Tanto o Shopee já está com essa iniciativa e o Alibaba sinalizou um interesse em começar a desenvolver isso. E aí eles atuariam em sellers menores, que talvez até tenham um overlap com a cauda longa de vocês. Então, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo esses movimentos. Muito obrigada. Tá bom. Boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Bom, eu não sou muito de falar de concorrente, né? Somente em call de resultados, acho que não é muito, né? Enfim, não tem muito que considerar, assim. Eu acho que eu vou resgatar um pouco da resposta do que eu fiz pro Luiz, para você, que a gente é racional, tá? Então, a gente só faz movimentos, né, que a gente acredita que sejam sustentáveis a longo prazo. Então, a gente dá frete grátis no app, porque a gente acha que o app tem uma lógica para dar o frete grátis no app. Não faria sentido dar no Desk, porque no Desk eu tenho outro P&L, né? Porque eu tenho mais dependência de mídia. Então, enfim, a gente prefere dar os benefícios para clientes que no app tendem a ser mais recorrentes e que no app eu dependo menos de mídia. Então, tem uma lógica para isso, tem uma lógica LTV sobre CAC
para as nossas decisões de benefícios. Isso é uma questão muito dinâmica, que muda sempre. Então, a gente está sempre avaliando. Eu posso te dar uma resposta hoje, muda amanhã. A única coisa que eu prometo é que a gente sempre vai fazer as coisas com sustentabilidade, né? E não para parecer bonito, para crescer a linha do 3P, por exemplo. Tá? Então, enfim, se precisar, se fizer sentido investir pesado, né, né, dentro de uma lógica que dê retorno a longo prazo para o acionista, que faça sentido, não é a visão curto-prazista que eu estou falando, mas que faça sentido dentro do contexto de longo prazo, a gente vai fazer. Senão, não vamos, tá? Simplesmente assim. Quando cresci um P dentro do Magalu, eu abri mão de fazer um monte de desconto, de política de frete nas décadas passadas, e os meus concorrentes do 1P faziam isso. Eles queimaram muito caixa, não foram muito para frente, alguns quebraram, né? E o Magalu está aqui. Então, o 3P vai ser a mesma lógica, a gente não mudou. A nossa cultura aí nesse contexto de racionalidade vai fazer. Não é que a gente não é agressivo, se precisar e fizer sentido a longo prazo a gente faz, mas nós não vamos fazer nada que a gente não concorde. Eu não estou falando que eu não vou replicar. Se eu não encontrar uma maneira de fazer isso sustentavelmente, eu não vou fazer. Tá? Então, essa é a resposta que eu vou fazer. Em relação à competição, né, no âmbito geral, eu já falei aqui que hoje nós não estamos jogando FIFA, né, que é um contra o outro lá no videogame. É Fortnite. Então, são dezenas de concorrentes vindo de todas as partes do mundo, do Brasil, fintech fazendo varejo, né, cross-border fazendo marketplace local. Então, a nossa competição, né, pergunta de Amazon, a gente abriu capital 10 anos atrás. Adivinha qual que era a principal pergunta do IPO? Amazon, né? E a gente está aqui hoje, né, líder no e-commerce 1P, né, crescendo muito acima da média do mercado, né, com rentabilidade. Então, acho que o nosso histórico fala por si, né? A gente respeita todos os concorrentes, a gente está, sobretudo, focado nos consumidores, em botar um bom nível de serviço e fazer tudo isso com bastante sustentabilidade para os acionistas. Tá claro, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Richard, do Bradesco. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta sobre Netshoes e Zattini. Acho que vocês comentaram no release que os resultados foram bem mais fortes nesse trimestre, então queria só entender aí a dinâmica de crescimento e de margem. E uma segunda pergunta sobre o mesmo tópico. Se vocês enxergam alguma, talvez, necessidade de adaptar a experiência de compra, enfim, conforme a gente vê mais crescimento vindo dos outros especialistas em moda, tipo da Fitch, Enjoei, Henry e tudo. Tá. Obrigado. O Richard, tudo bem? Eu pessoalmente não entendi a segunda parte da pergunta. Você poderia repetir, por favor? Sim, desculpa, talvez não foi claro. Como que vocês estão enxergando a experiência de compra dentro de Netshoes e Zattini para essa categoria de moda? E se vocês acreditam que, enfim, tem que ter alguma mudança para ser um pouco mais, enfim, um pouco mais específico para a categoria de moda? Tá, obrigado, eu entendi, agora está claro. Muito obrigado, Richard, pela pergunta. Eu vou passar para o Edu, e se ele quiser passar para a Silvia e para o Julinho, ele decide. Ô, Richard, tudo bem? Obrigado aí pela sua pergunta. Eu acho que a primeira parte da resposta, falando um pouco sobre a dinâmica aí de resultado de, vamos chamar CNPJ Nets, né, que é Netshoes e Zattini, a gente, desde que fez a aquisição da empresa, a gente veio com dois objetivos iniciais. O primeiro era retomar um caminho de crescimento e equilibrar as contas, né, e conseguir fazer com que ela fosse rentável. Assim como o Fred falou, acho que nas últimas duas respostas, todo o nosso objetivo é conseguir atingir patamares de crescimento superiores de forma sustentável. Então, a gente primeiro tem que equilibrar para depois acelerar. E a gente conseguiu fazer essas duas coisas no grupo Netshoes. A gente conseguiu manter níveis de crescimento e equilibrar, e veio uma dinâmica através de
eficiências de despesas, né, por integração, e das melhorias operacionais que a gente esperava que fosse acontecer, entendendo que ainda tem mais coisa para fazer, né? A integração ainda não está completa, a gente tem um trabalho grande esse ano para conseguir capturar de fato todos esses benefícios. E certamente isso vai se traduzir ainda, acredito, em mais crescimento. Quando a gente olha essas mesmas categorias dentro do Magalu, aí porque dentro da nossa estrutura, Richard, os times que são responsáveis por moda e beleza e por esporte, eles são responsáveis pela vertical de categorias em todos os canais. E aí, quando a gente faz a avaliação dessas categorias dentro de Magalu, a gente vê elas despontando em termos de crescimento, as categorias que estão puxando, do ponto de vista percentual, as maiores taxas de crescimento dentro do negócio. Ainda, óbvio que com tamanhos inferiores, né, às demais categorias core, mas num caminho muito positivo, tá? Quando você fala da experiência, acho que a gente tem, de novo, dois desafios. A gente tem um desafio dentro das próprias plataformas, Netshoes e Zattini, de continuar evoluindo, embora elas tenham já um patamar muito bom, mas elas têm onde evoluir. E do outro lado, a gente tem dentro de Magalu também que fazer as evoluções dessas experiências para que a gente consiga conquistar ainda mais crescimento e mais relevância dentro da categoria. Acho que é importante destacar isso, que esses times eles são focados na categoria, multidisciplinares, ou seja, tem marketing, comercial, planejamento e do ponto de vista de produto, né, que faz essas melhorias de experiências, também times dedicados para trabalhar, seja nas plataformas das próprias marcas, mas principalmente dentro do Magalu. Tá? Então essa é uma visão geral. E aí o Silvio ou o Julinho, se vocês quiserem fazer alguma complementação, fiquem à vontade. Não, Edu, eu queria complementar. Opa, Julinho? Não estava vendo ali. Pode falar, Silvia. Vai lá, Silvia. Pode falar, Silvia. Não, eu ia complementar sobre a questão, Richard, da experiência, né? Você tocou no ponto dos especialistas e tudo mais. Nós, como o Edu colocou, né, a gente entende que sim, é extremamente necessário, existe uma oportunidade da gente melhorar, né, a experiência dentro do Magalu. Então, um dos grandes objetivos, né, da reestruturação e da criação da vertical, foi justamente a gente aproveitar a audiência, né, a grande audiência do Magalu. E a gente tem feito, destacar aqui, a gente tem times de produto especializados dentro da vertical, e a gente tem obtido, Richard, dados muito positivos em relação à conversão, né, dentro dessas categorias. Então, a gente tem desenvolvido melhorias na experiência, né, seja de navegação, trazer mais conteúdo específico na página de produto, enfim, diversas melhorias relacionadas a essas categorias, e a gente já tem obtido resultados muito positivos na conversão das categorias, e isso tem reforçado o período que o Edu colocou aqui, que a gente tem obtido dentro do Magalu. Então tá ótimo, era isso mesmo. Obrigado pelas respostas, pessoal. A nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela, da BlackRock. Oi, tudo bem? A pergunta é em relacionamento à quantidade de caixa. Vocês viraram, se não considerar o desconto dos recebíveis, vocês têm uma dívida, né, pela primeira vez em um bom tempo. Eu entendo que o trimestre, em termos de capital de giro, não é favorável, mas eu queria entender para a continuação do crescimento e também de compra de empresas que vocês têm feito tão bem nos últimos meses, como vocês enxergam esse nível de dívida, né, agora? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir para o Roberto responder ela. Oi, Gabriela, boa tarde. Obrigado pela pergunta também. A gente está com uma posição de caixa líquido de mais de 4 bilhões, né? Então, a gente está com uma posição muito confortável. Os recebíveis são caixa, são quase caixa, né? A gente tem bastante liquidez, a gente consegue transformar os recebíveis em caixa rapidamente, se a gente assim o quiser, né? E a gente está gerando muito caixa também, né? Em 12 meses a gente gerou quase 3 bilhões de caixa. Estamos acelerando investimentos, temos um plano de
crescimento muito saudável e muito sustentável, gerando caixa, melhorando. A gente tem um perfil de capital de giro também muito positivo, né? A gente gera caixa a partir do capital de giro. Então, a gente está numa situação assim de caixa melhor da história, assim, desde o nosso último follow-on, né? Quando a gente levantou 4 bilhões, a gente passou a ser caixa líquido, né? E estamos num dos melhores momentos, né, de crescimento, com lucro, com geração de caixa, e temos uma posição de caixa mais recebíveis da ordem de 6 bilhões de reais, né? Então, acho que do ponto de vista de estrutura de capital, a gente está muito bem preparado para o momento atual e para a nossa tendência, né, de crescimento, de investimentos, para continuar crescendo muito acima do mercado, dando lucro e gerando caixa também. Mas considerar, só uma dúvida, assim, considerar os recebíveis como caixa, você não deveria também considerar a pagar como dívida? Assim, a gente tem hoje, Gabriela, uma posição de estoque e de fornecedores que é saudável, né? Então, normalmente a gente tem um giro dos estoques que é mais rápido do que o prazo médio de compras, então a gente consegue crescer gerando caixa a partir dessa dinâmica. E os recebíveis, a gente tem eles basicamente para financiar os nossos clientes, né? E o contas a pagar, ele está basicamente lastreado pelos estoques. E os recebíveis a gente tem para financiar os nossos clientes. E como a gente vende muito a prazo, tem a Luizacred para financiar os nossos clientes, a gente tem 2 tipos de recebíveis, né? Os recebíveis do cartão Luiza, né, que a gente pode descontar com a Luizacred a qualquer momento, e os recebíveis de cartões de terceiros, que a gente também pode descontar a qualquer momento, seja com adquirente, seja com os bancos. É um ativo muito líquido, de baixíssimo risco, né? E dada até toda a nossa performance, são recebíveis performados, com baixíssimo nível de cancelamento e de chargeback. Então, é um recebível extremamente líquido e desejado, né, pelo mercado. Então, a gente pode descontar os recebíveis, pode colocá-los no caixa e continuar pagando os fornecedores com o ciclo de vendas e de giro dos estoques normalmente. Assim, não precisamos descontar mais recebíveis para pagar os fornecedores, porque não temos essa necessidade. Não sei se ficou clara a resposta. Perfeito, não, está claro. Obrigada. Não, está. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando, do Morgan Stanley. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado por fazer a pergunta. Eu queria explorar um pouco mais o tema de conteúdo e publicidade. Vocês chegaram agora a 3 aquisições de conteúdo, começando com o Canaltech, mas mais recentemente Still the Look e Jovem Nerd. Então, você me comentar, por favor, como tem funcionado a integração ou como esses canais, essas plataformas estão gerando tráfego para o Magalu e as outras marcas, a Netshoes e Zattini, e se vocês conseguirem, se vocês conseguem atribuir o tráfego e vendas a essa fonte, comentar qualquer coisa que vocês puderem sobre os resultados nessa parte. E olhando diretamente para publicidade no marketplace, o Magalu Ads, vocês podem comentar, dar algum update sobre o que está acontecendo aí? Talvez se vocês puderem dar alguma cor sobre os principais, sobre o perfil dos sellers que contratam esse serviço, são grandes ou pequenos, ou em termos de categoria, qualquer coisa seria bem útil. Obrigado. Bom, Fernando, boa tarde. Obrigado pela pergunta. A aquisição desses canais de conteúdo, ela tem múltiplos objetivos, tá? Eu vou numerar 3, tá? Um deles é vender, né? Então, eu acredito muito, né, no que se chama de content commerce, né? Então, no mundo digital, né, você não tem venda assistida. Então,
Mas é muito importante, né, quando o cliente está, né, considerando, no processo de consideração de compra, você ter conteúdo qualificado para ajudar ele a tomar a decisão. Então, já é uma fonte super expressiva de receita para os grandes players americanos, o Content Commerce. E o modelo de negócio é um modelo tipo de afiliado. Então, você publica lá um review de produto ou você comenta sobre um lançamento. Esse conteúdo gera o interesse que você clica e vai no aplicativo ou no desk para comprar. Então, sai do Canaltech, vem para o Magalu e a gente traqueia essa jornada e quando a gente vende, a gente vê que foi o Canaltech que gerou, por exemplo, essa compra, tá? E o positivo aqui é que, dessa maneira, a gente depende menos, né, de uma mídia paga, né? Esse aqui eu pago para a gente mesmo, né, dentro do ecossistema. Mas a gente acaba gerando, né, como se fosse owned media, né, que a gente fala. Então, todos esses canais, né, o Canaltech para produtos de tecnologia, Still the Look para produtos de moda, beleza e enfim, até decoração, e o Jovem Nerd para todos os produtos, né, dentro desse super nicho aí dos nerds, né, ele tem aí vai ter esse perfil de content commerce também. O segundo é conteúdo mesmo. Esse conteúdo a gente quer trazer para dentro do Super App. Então a gente está criando aí uma arquitetura para trazer esse conteúdo para que o consumidor possa entrar no Super App, não só para comprar produto, mas também para consumir conteúdo, né? Isso gera mais frequência, mais mal, mais down, mais utilização do Super App. Então, a ideia aqui é fazer esse conteúdo. Hoje, principalmente, eles trazem venda de fora. É super expressivo. Você tem ideia, a Canaltech, a gente tem uma meta para gerar venda a partir disso, não é disclosed, mas eles estão bem acima dessa meta. Eles estão cobrindo antes do que tinha sido previsto no business plan deles lá, do componente variável, tá? E tenho certeza que Still the Look e Jovem Nerd vai ser a mesma coisa. E a terceira a gente vai lançar a nossa plataforma, né, a nossa Ad Network, que a gente está desenvolvendo a partir dos códigos e da equipe que a gente comprou lá da Inloco, né, Inloco Media. Hoje, a gente basicamente tem clientes muito grandes e numa negociação de venda assistida de publicidade. Então, um processo não escalável, mas, enfim, que já monetiza parte da nossa audiência. E a ideia é, com a Ad Network, que seja um autosserviço para que pequenos e médios possam fazer, né, os anúncios sem necessariamente precisar de auxílio ou atendimento, né, o que torna o negócio mais escalável. E a gente deve lançar essa plataforma aí, fazer uns pilotos agora no segundo tri, mas lançar de fato no terceiro tri, rolloutar a partir de então. Perfeito, muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir. Eu queria simplesmente agradecer a todos aí que participaram do call, a meus colegas também que me ajudaram a responder as perguntas, a todos, né, membros do Magalu que ajudaram a produzir mais um resultado muito expressivo nesse primeiro trimestre do ano. Desejar a vocês um bom almoço, bom final de sexta-feira e bom final de semana. Muito obrigado. A videoconferência do Magalu está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.